Olá, viajante! Bem-vindo ao 6º episódio do podcast Viajando na Maionese, um podcast onde a gente fala sobre o quê? Dicas de viagem, gastronomia. A gente leva a você todos os assuntos possíveis para que a sua viagem seja uma viagem legal e que você consiga desfrutar do seu próximo destino. Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Leda, também sou apresentadora desse podcast e estamos aqui tentando passar as nossas experiências para vocês terem a melhor viagem da vida de vocês. A gente, no episódio de hoje, vai continuar a falar sobre Portugal. Está chegando ao fim, esse é o último episódio sobre Portugal. Mas vem outros assuntos por aí. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre outros destinos, outras experiências e você pode participar do nosso programa, é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 55 21 97925 4747. Lembrando que todas as informações sobre os episódios do podcast você encontra no nosso site www.viajandonamaionese.com.br. Vamos começar então? Na semana passada, a gente fez o roteiro do Porto até Lisboa. Lembra? A gente falou sobre o Vale do Rio Douro, falamos sobre Manteigas, falamos sobre Évora, até chegar em Lisboa. No programa de hoje, a gente vai fazer o sentido inverso. Vamos sair de Lisboa e chegar até o Porto pelo litoral. Para isso, a gente vai passar em algumas cidades. Algumas nós já conhecemos, algumas nós revisitamos e outras são cidades novas e algumas a gente até não conhece, como por exemplo Peniche. Saindo de Lisboa, qual é a primeira cidade que a gente vem na cabeça? Que é uma cidade que a Leda adora, é Sintra. Sintra é lindo, é lindo. Sintra fica meia horinha de Lisboa, é muito fácil de chegar. Só tem um detalhe, gente, já era difícil estacionar lá quando nós fomos o ano passado. A gente preferiu ir de comboio, ou seja, ir de trem, e contratar um guia local para poder levar a gente para conhecer as cidades. Pois é, a situação piorou de lá para cá. Desde o dia 10 de dezembro, ou seja, desde o começo dessa semana, o trânsito mudou na cidade. Agora você não chega mais no palácio de carro. Você tem que deixar nos bolsões de estacionamento. É porque tava ano passado, quando a gente foi, tava já inviável de transitar ali perto dos pontos turísticos. A gente já viu muita dificuldade. Verdade. Então, assim, Portugal tá cada vez mais sendo procurado para destino de viagem. Então eu acredito que faça sentido essa proibição. Então se você for de carro, pare num dos bolsões. A gente vai deixar no descritivo desse episódio o link com as informações sobre as mudanças de trânsito lá em Sintra, para você não ser surpreendido com essas mudanças. Então o que a gente tem para visitar em Sintra? Nós vamos falar bem rapidamente sobre os principais pontos turísticos da cidade. Vamos começar pelo centro. Pelo centro a gente tem o Palácio Nacional de Sintra. Ele é muito conhecido, ele é muito visto por causa das que eles chamam de chaminés. Aquelas chaminés abobadadas que tem são duas bem chamativas. Eu apontei 3 para ele e falei 2. Ele quer que eu não dê gargalhadas. São chaminés mesmo, porque ali é a cozinha do palácio. O palácio fica bem na região central. Particularmente, se você fizer questão, vá visitar. Mas eu acho que é mais bonito por fora do que por dentro. É mais legal você ver ali o Palácio Nacional. Mas o que você não pode fazer é atravessar a rua e ir na periquita. Pois é. Fala, esse podcast é sobre viagem ou sobre gastronomia? Os dois. O travesseiro de Sintra, que é um doce característico da cidade de Sintra, é o melhor, pra mim, o melhor doce de Portugal, até hoje, que eu provei. Há controvérsias. Qual é o seu? O meu é o pastel de nata da manteigaria. Pra mim, esse é o segundo. O queridinho dela é o travesseiro de Sintra. Então vá para Sintra como o travesseiro de Sintra da periquita. E diga aqui no podcast, fale pra gente qual é o seu doce preferido de Portugal. É verdade. Manda uma mensagem, escreve pra gente, conta pra gente qual doce que você prefere. Então, só pra vocês saberem, o ingresso pro Palácio Nacional, deixa eu checar aqui na minha colinha. Ele quis ser simpático, porque tem mais ou menos umas 10 folhas. Custa 10 euros a entrada. Eu 10 folhas, já tava vindo
o preço. O Palácio Nacional custa 10 euros a entrada e fica a teu critério entrar ou não. Eu particularmente acho bonito você tirar as fotos das chaminés lá de fora e vá comer o travesseiro de Sintra. Que eu acho que é €1,50. É, R$50, né? Com o dólar, com o euro a 5. Mas o pastel de Sintra por €1, €1,50 vale a pena. Sim, aí eu prefiro que ao invés de você gastar 10 euros no Palácio Nacional, gaste 8 euros e vá visitar a Quinta da Regaleira. Sim, essa é imperdível. E aí a gente tem 2 lugares que dentro da Quinta que você tem que ir. São obrigatórios, que é o Poço Iniciático e o Palácio. O Poço, eu tenho um pouco de aflição de lugares altos, fechados. E mesmo assim eu achei incrível. Então vale a pena ir. Incrível como a cabeça de um homem pode fazer aquilo existir, né? É um lugar realmente fantástico. Vá visitar a Quinta, sem contar, tá, gente? Todos os links para esses locais que a gente tá dizendo aqui no podcast, no episódio de hoje, tem todos na descrição do episódio lá no nosso site. Esse valor que eu passei, 8 euros, é a visita autoguiada. É aquela em que você pega o mapinha e você vai, acompanha e você mesmo faz a tua visita. Se você quiser, tem a visita guiada. A visita guiada custa 12 euros, ela acontece 2 vezes por dia, às 10 da manhã, às 2 horas da tarde. Lembrando que, no mínimo, tem que ter 10 pessoas no grupo para poder fazer essa visita guiada. Então, se esse grupo não tiver formado, eles não fazem. Mas, a qualquer hora que você chega... Você pode visitar. Você pode chegar lá por conta própria, pagar os 8 euros e entrar. O próximo lugar que a gente tem para falar é o Palácio da Pena. Esse é o mais conhecido. É aquele lindo, maravilhoso. Quando se fala em Sintra, o que vem na cabeça é aquele palácio todo colorido, com temas mouros. Então o Palácio da Pena ele custa 14 euros se você for visitar o Palácio e os Jardins. E se você for visitar só o parque, você paga 7,50. De verdade, precisa entrar no palácio para ver móveis? Nossa experiência foi muito agradável só do lado de fora, mesmo estando muito cheio. Dica: se você não tem um condicionamento físico muito bom, vá subindo bem devagarzinho, ou eu não sei. Toma aquele ônibus. Toma um ônibus. Que fica porque é uma rampa. Na bilheteria. Na própria bilheteria fica o ônibusinho, você paga lá uma taxa a mais, e aí você sobe de ônibus e ele chega lá mais perto do palácio. Porque se você não tem um condicionamento físico bom, é uma subidinha. Exatamente. Boa. Outra dica, costuma ter fila grande para poder entrar no palácio. Então, se você puder comprar o ingresso num outro local, você pode comprar no Chateau Dedla. O chateau é muito bonito, ele é todo forrado de cortiça por fora, tudo de verdade, não é nada de mentira e merece a visita. As pessoas normalmente vão até o palácio, visita ali em volta do palácio e não conhece o chateau. Então vá até o chateau, explore, passe meio-dia dentro do recinto do parque e aproveite muito. Um outro lugar que as pessoas visitam bastante em Sintra é o Castelo dos Mouros. Particularmente, para mim é só a muralha. Eu não sei se vale a pena você pagar 8 euros para subir no Castelo dos Mouros. Eu prefiro gastar no Palácio da Pena e gastar na Quinta da Regaleira. Mas de qualquer maneira existe essa opção também de visita e é muito frequentado. Se você gosta de andar muito, é uma boa opção. Porque tem muita muralha para andar. Em Sintra, um outro lugar também muito visitado é o Cabo da Roca. O Cabo da Roca, para quem não sabe, é o ponto mais ocidental da Europa. E é de graça. Então tem um farol ali, o pessoal tira bastante foto, tem um belo do pôr do sol ali. E se preparem para o vento. Muito. Eu acho que toda essa parte do litoral, né? Nazaré venta muito, então toda a parte de litoral, tanto que nas praias o que mais tem são aquelas barraquinhas, não é o guarda-sol. É guarda-vento. É guarda-vento, para proteger as pessoas. Ficam num cercadinho nas praias. Venta muito, muito, assim, surreal. Mas é linda, a vista é linda, linda, linda. Próximo destino? Próximo destino, Queluz. Queluz também fica bem pertinho de Lisboa. Pode até fazer um bate-volta se tiver dia sobrando em Lisboa. Dá para ir até Queluz e voltar, dá para ir até Sintra e voltar. Mas de qualquer maneira a gente colocou como na saída. 2 lugares para se visitar: Sintra e Queluz. Queluz também fica o Palácio de Queluz. Palácio de Queluz, inclusive, que era a sede da monarquia. Os reis, as rainhas viviam em Queluz. Foi lá que nasceu Dom Pedro, foi lá que morreu Dom Pedro. Você tem a opção de visitar o Palácio de Queluz, que custa 8,50. Você tem a opção também de visitar só o jardim. Nesse caso, eu acho mais interessante você visitar o Palácio
e os jardins. Então não visite só os jardins. Poxa, eu acho que o palácio é lindo, é um lugar que está muito presente na história do Brasil, é um lugar muito bonito e que merece a visita no palácio. Lincoln adora história. Verdade. Ainda mais depois você tem que visitar o Rio de Janeiro, ir até Petrópolis e conhecer o Museu Imperial também. Você compara onde viveu Dom Pedro aqui e onde nasceu Dom Pedro lá, e dá para fazer esse comparativo de como são os palácios na Europa e como são os palácios no Brasil. Próximo destino? Próxima parada, saindo de Queluz, nós vamos para onde? Para Óbidos. Óbidos. Tão romântico. A história de Óbidos é muito romântica. É verdade. É uma cidadela que foi dada, né? De presente. De presente para uma nobre, não era uma plebeia. Pelo seu amado. Pelo seu amado. Uma prova de amor. Ele deu a cidade para ela. Então, o que eu posso falar de Évora? Eu posso dizer... Évora? Ele já voltou pra Évora. Então. E eu que falo que Évora é minha querida, né? Não é isso. O que eu posso dizer de Évora? Se você já foi para Évora, você vai com certeza fazer uma associação de Óbidos com Évora. Se você não conhece Évora ainda, você vai se fascinar por Óbidos. Eu conheço as duas e vejo cidades distintas, mesmo as duas sendo cidadelas fortificadas, eu vejo significados diferentes para as duas. Engraçado, né? Eu acho Óbidos, não sei se pela história, porque eu sei da história, eu acho Óbidos mais romântica, uma cidade menorzinha, e Évora eu já acho maior, mais alegre, mais festiva. É que a gente caiu na infelicidade no ano passado de visitar Óbidos e de falar, como a gente já vai para Óbidos, não vamos para Évora, porque é a mesma coisa. E não é. Então a minha sugestão é, visite as duas. Conheça primeiro Óbidos se for possível, se não for possível no seu roteiro, vá primeiro para Évora, enfim, mas... a ordem eu acho que não altera. Eu acho que altera. Por que você acha que altera? Eu acho que tem que conhecer primeiro Óbidos, que é menorzinha, tem um clima mais de cidade pequena, para depois se maravilhar com Évora, que é aquela coisa grande, com o templo romano, e aí não deixa Óbidos ficar pequena, ela não perde se você conhecer Óbidos primeiro. E o que nós vamos fazer em Óbidos? Tomar ginja. Alguém conhece ginja? Ginja é um licor. Na verdade, ginja é uma cereja, que não é uma cereja comestível, não é uma fruta que você come... É uma cereja selvagem. Você não come ela fresca como você come a cereja. E aí você tem a opção de comer lá na garrafinha, no copinho de chocolate. Aliás, assim, a ginja de Óbidos é a mais conhecida, mas você encontra ginja para vender em vários lugares. Em Portugal inteiro. Então prove a de Óbidos e depois me diga qual é a ginja mais gostosa. Aonde que a gente provou também uma ginja Nós provamos nessa viagem? Na Manteigaria. Não, na Manteigaria, que é uma marca maravilhosa de ginja, e um outro que a gente comprou Évora. Em Évora. Isso, foi uma menina que estava na loja. Super simpática, atendente, assim. Mas a ginja de Óbidos é mais gostosinha, é mais docinha e mais fraca. A gente sentiu que a ginja de Évora, ela é mais puxada para uma cachaça, para uma aguardente, né? Isso. E a ginja que é servida na Manteigaria, que é uma loja de pastel de nata, que tem no Porto, em Lisboa, é maravilhosa. Mas é uma marca específica que eles... Pelo que eu entendi, a ginja de Évora, eles fazem uma aguardente e depois eles adicionam o xarope lá de cereja nessa aguardente. Forte. E a ginja de Óbidos, ela é feita já com a aguardente. Com a cereja. Ela já utiliza na fabricação. Pode ser. Pelo que eu entendi, é isso. A de Óbidos é mais suave. Óbidos tem aqueduto também, né? Você vai estacionar ali próximo do aqueduto, não entra carro na cidadela. Aí você atravessa a porta de entrada da cidade. A porta de entrada da cidade por si só charmosíssima. Já é linda. Eu não sei como é que tá esse ano. O ano passado, quando nós fomos, nós comemos polvo lagareiro por 8 euros lá, né? Mas esse ano eu acredito que não dê mais para comer a 8 euros. Exato. Os preços subiram bastante. Eu não sei se agora é final de ano, época de Natal os preços sobem, ou se é uma tendência, mas enfim, os preços estavam maiores. Próximo a gente vai fazer agora, saindo de Óbidos, a gente continua em direção ao norte. Nós vamos fazer agora 3 cidades de uma vez só. Eu vou falar sobre Nazaré, eu não, né? Eu e a Leda. Nós vamos falar sobre Nazaré, sobre Fátima e sobre Batalha. Posso dar a última dica de Óbidos? Claro. Vá com tempo para você poder se perder em Óbidos. Não só andar só pela muralha, né? Isso.
se perca pelas ruelas, pelos caminhos e passe pelo menos uma tarde lá, andando pelas ruas de Óbidos, porque é tudo muito lindo. Passar uma tarde na cidade toda. Sim. Não é isso? Aí pode almoçar. A gente se deu mal no ano passado porque a gente resolveu ir pra Óbidos no domingo de Páscoa. Lotado. Lotado e tudo fechado. Restaurante que tinha indicado pra gente tava fechado, a Ginginha que falava que era melhor tava fechada, mas foi uma grata surpresa porque a gente conheceu uma lojinha lá, uma atendente foi super educada com a gente. Aliás, a gente não tem o que dizer, em algum lugar a gente foi maltratado. Não foi, né? Portugal recebe muito bem. Recebe muito bem os turistas. Então, continuando, Batalha, o que a gente pode falar sobre Batalha? O que podemos falar de Batalha? Batalha tem um mosteiro super famoso, tem a catedral ali, né, que fica no mosteiro, você paga quanto para entrar? 6 euros a partir das 9 horas da manhã. Os 6 euros que você paga para entrar dá direito a você visitar as tumbas dos reis e visitar o mosteiro mesmo, né, onde fica ali o claustro. E é claro que nessa viagem, quando chegamos em Batalha, chovia muito. Onde não chovia muito nas Mas foi últimas ótimo, viagens. porque a gente aproveitou e conheceu o mosteiro é fechado, então a chuva não atrapalhou. Muito pelo contrário. Então ali no claustro a gente tem o túmulo do soldado desconhecido, que a gente também mostrou no Instagram. Lá tem 2 soldados vivos que ficam ali plantados, fazendo a guarda desses 2 soldados que estão ali enterrados. São soldados da Primeira Guerra Mundial, lembrando que Portugal não participou da Segunda Guerra Mundial. Participou da primeira, e esses soldados foram resgatados, um na França e o outro de Moçambique, se eu não me engano. E um detalhe é que a capela ali, a sala onde ele está enterrado, isso foi a Leda que me contou. Ela não deve lembrar, porque ela... Lembro. O que é então? Que não tem sustentação central. Na abóbora, muito... Ela lembrou. Outra coisa que chamou minha atenção ali no claustro foram as marcações no chão. Que eu acho que essas marcações são mais atuais, modernas, feitas por visitantes. Pela molecada. Pela molecada. Ele viu um encantamento que acha que é de... Não, pra mim ali foram os monges, os caras não tinham o que fazer. Ele é muito criativo. E aí sentavam ali no chão e ficavam fazendo aqueles símbolos. Tem datas lá, você vê lá, tem uma placa, tá 1700. Não, eu acho que as datas foram feitas na época da construção, sei lá. Mas os desenhozinhos, pra mim, é molecada que vai lá e escreve no chão. Até porque tem muita visitação escolar. A gente pegou uma visita guiada. Muito bacana a visita guiada, né? Um teatro com atores que vestidos a caráter, né? Um vestido de monge, outro vestido de nobre. Revivendo a época. Contando as histórias ali. Tem uma pia ali, que parece uma pia batismal, mas na verdade é um lavatório, onde os monges lavavam as mãos antes de irem para o refeitório se alimentar. Tinha a figura simbólica da purificação, né? Antes da comida. Que mais que a gente viu ali no Mosteiro da Batalha que chamou a atenção? Tem um museu militar ali no fundo no claustro. Junto com uma lojinha, então tem peças ali... Que você pode levar de recordação. Não, peças do museu não pode levar recordação. Eu tô falando da lojinha e eu tô falando do museu. E você tá falando do museu. Assim, opostos, né? A consumista e o historiador. Mas tudo bem, tem a lojinha e tem o museu. O museu você não pode levar nada, a lojinha você pode levar o que você quiser comprar. Isso, desde que você pague. Comprar. Eu não falei roubar. Verdade. Um outro detalhe, fora ali do mosteiro tem a capela inacabada, né? Que pra mim é a parte mais bonita desse passeio. Que não é paga, tá? Então se você não tiver a fim de entrar no mosteiro, você pode ver as capelas inacabadas do lado de fora e você não paga nada. E é inacabada mesmo, eles iam fazer uma capela com uma abóbada coberta e não faltou tempo. Ou faltou tempo ou faltou dinheiro. Mas o tempo que não... o tempo é que não foi filmado, não consegue porque ver podcast isso. Não se filma e ele fica fazendo sinal de sinais dinheiro aqui de dizendo dinheiro. que faltou tempo. Faltou dinheiro. O encanto dessa capela é exatamente isso. Cada estação, cada dia, ela se apresenta de uma forma diferente. A gente foi com chuva. Uhum. Eu acho que quando tem sol, ela tem outro charme. Então, dependendo da época do ano, do tipo do sol, da sombra que vai bater.
Eu acho Os que pássaros que ficam voando, que é bem, bem interessante. Eu achei muito lindo. verdade. E pertinho de Batalha, no litoral, fica Nazaré, Quem não sabe, Nazaré é aquela cidade onde tem a Praia do Norte. onde tem as praias, ou a Praia do Norte, que tem As os ondas campeonatos gigantes. das ondas gigantes. Isso, que a filha do Gabeira, A Maia Maia, sofreu um acidente lá, pegou a maior onda do mundo. quase enfim. faleceu, né? É verdade. Mas tá firme e forte, continua pegando onda. Ali E você... morando lá, eu acho. Acho que morando lá. Tem um forte ali que tem uma bela de uma vista. A entrada do forte custa 2 euros. No forte você pode baixar um app no teu celular. Com esse app você faz uma visita interativa virtual. Você tem lá a realidade aumentada. E você consegue ter uma experiência um pouco diferente. É legal, eu achei interessante a iniciativa de fazer esse app para fazer uma realidade aumentada. Agora é muito engraçado, né? Porque eu e o Lincoln, a gente tem visões completamente diferentes dos lugares. A gente chegou no forte, em cima, no topo, e o Lincoln falou, nossa, que ondas grandes, e pra mim não estavam grandes. Não condiziam com o que a que ela gente queria vê. que as ondas tivessem 100 metros de altura e fossem até Eu queria um paredão, forte. né? Como aparece nas fotos, como aparece nos vídeos. E eu acho que não era um dia de onda gigante, era um dia de mar mexido. Eu acho que era um dia de onda grande. É que assim, Viu como a visão é completamente eu acho diferente? assim, eu como não carioca, eu posso dizer que seria a mesma visão de um turista quando chega no Rio de Janeiro, olha pro Cristo Redentor e fala, nossa, e aquele chaveirinho ali é o Cristo Redentor? Eu achei que ele fosse grande. Ele é enorme. A pessoa acha que ele vai ser do tamanho do morro, do Corcovado. Então, Mas ele é gigante. ele é gigante pra quem tá lá do lado dele. Se você for lá na onda, vai ver o paredão na tua frente ali, pra você ver o tamanho da onda. Eu não achei. Agora, se você tá lá em cima do forte, lá a 100 metros de altura... Eu não achei, e os surfistas que estavam na água também não acharam, porque a gente ficou lá mais de 1 hora e eu não vi um surfista descendo uma onda. Eu diria que ela não tava com boa formação. Nossa, meu marido virou conhecedor de ondas, virou surfista. Pra poder surfar a onda. Tá Acho bom. que ela não tava com uma boa formação. Quando vocês forem lá... O pipe não tava... É pipe? Eu não sei. É? É quando faz aquela voltinha. Pipe, Eu não entendo nada de onda. Sou carioca, mas nunca nem desci... É jacaré? Nem peguei jacaré. Mas jacaré não tem no mar, não é só na água. Não, pegar jacaré é descer a onda. Ele implica comigo, gente. Só porque eu sou carioca. É verdade. Eu falo muita verdade nesse podcast. Na edição eu descubro quantas verdades que eu corto, que eu falo ao longo desse podcast. É tua vírgula? A minha vírgula tá certa. Porque tudo que você fala eu corroboro e digo verdade, verdade. Ouvinte, você não faz ideia da quantidade de palavras verdade que eu corto na edição desse podcast. Qual é a minha vírgula? Não tem vírgula, você fala pouco. Sou pontual. Pontual. Vamos à próxima parada? A próxima parada, Fátima. Fátima. Já foi a segunda vez, né? Que foi a segunda vez que fomos a Fátima. A primeira foi o ano passado. Engraçado, não tive aquele encantamento ou a energia que eu achei que eu ia ter. Porque quando eu vou para Aparecida, nossa, eu fico completamente tocada. Eu choro da hora que eu entro em Aparecida, da hora que eu saio de Aparecida. É uma coisa muito, muito diferente. E eu acreditava que eu ia sentir a mesma coisa em Fátima. Ano passado eu não senti. Esse ano, quando eu fui acender umas velas, né? Aquele ritual, nossa, foi mágico. Foi uma energia diferente. Então, seja você católico ou não... independe, eu acho que é energia. Não falei sobre religião. Vamos conhecer a história, né? Vamos ver o que está por trás de Fátima, a história das pastorinhas, da Lúcia, do Jacinta, enfim. Independente da sua religião, qualquer que seja, é um lugar que vale a pena para você ir e entender toda a magia que aconteceu ali. E se você for fora das datas religiosas, é um ótimo lugar para se hospedar.
A hospedagem em Fátima é muito barata, tem hotéis 4, 5 estrelas, maravilhosos, muito bons. Ficamos em um Santa Luzia, se eu não me engano. Santa Lúcia. Bom, tem vai tá no descritivo do post tem o link pra reserva nesse hotel que a gente ficou. Um bom hotel, com uma boa infraestrutura. Aí a cidade é muito bonitinha, vale a pena andar a pé pela cidade para você conhecer. É uma cidade com pessoas muito simpáticas. Fomos numa pizzaria, tivemos uma noite super agradável também nessa pizzaria, com os donos, conversando com eles. Uma pizzaria num lugar super escondidinho, né? Uhum. A gente costuma ir em lugar escondidinho, né? Em Aveiro a gente foi comer bacalhau também, num lugar super escondidinho. Sim. Eu acho que são os lugares que fazem o diferencial da cidade. Porque ir num lugar que todo turista vai, ok, você vai legal. ter experiência de turista, é legal. Mas você não vivencia o dia a dia do morador, né? Que é diferente, a rotina é diferente, os lugares são diferentes e vale a pena. Então, Fátima, dessa segunda vez, me deixou uma outra visão. Voltaria para Fátima, ficaria uns 2, 3 dias em Fátima. Verdade. Saindo de Fátima, nossa próxima parada, Tomar. Então, Tomar, infelizmente, eu tive que cortar da viagem nessa... Não ia dar tempo. Gostaria de ter a oportunidade de conhecer e de voltar numa próxima viagem. O que tem de especial em Tomar? De especial em Tomar tem o Convento de Cristo. Vocês já ouviram falar da Ordem dos Templários? Quem eram os Templários? O que faziam os Templários? Eu não. Pois é. Os Templários, eles eram cavaleiros, vamos chamar assim. Se falou em cruzada, a primeira coisa que vem na cabeça são os Templários. Lembra que os Cavaleiros de Cristo? Lincoln é muito inteligente, né? Conhecer um verdadeiro mosteiro templário é o que se tem para fazer em Tomar. E dizem que é lindo. Esse mosteiro lá é lindo. Esse convento de Cristo é maravilhoso, fantástico, uma arquitetura belíssima, custa 6 euros a entrada, a partir das 9 horas da manhã. Ele foi fundado, para você ter uma ideia, em 1160. Você tem uma ideia? O mosteiro é do século XII. Então, ele se empolga. Infelizmente, não foi dessa vez, não foi da vez passada. Mas é para ter mais uma razão para voltar para Portugal. Será da próxima. Então, se você tiver a oportunidade de gostar de história, se os Templários te tocar de alguma forma, vá para Tomar. É muito rápido, meia horinha também. Mas eu juro que da próxima vez... a gente vai no verão. Por favor, sem chuva. Próxima parada, na verdade é caminho, tá? Para subir, não é um lugar que você vai dormir, visitar, mas é um lugar onde você vai almoçar. Mealhada. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro carne de porco. Leitão, especificamente. Leitão. Tem várias opções de restaurante em Mealhada. Você tem lá o Rei dos Leitões, tem o Pedro dos Leitões, que foi o que a gente foi, tem o Piquenique. Se você não quiser ir em Mealhada, em Batalha também tem o Mosteiro do Leitão, onde o leitão é maravilhoso, mas eu vou contar uma experiência para vocês. A gente chegou, eram umas 3 horas da tarde lá no Mosteiro do Leitão. Isso em Batalha, tá? Isso em Batalha tava vazio. Tinham 2 mesas ocupadas e a gente tava cansado porque tava muito tempo de estrada e a gente pediu para sentar no sofá, porque tem umas mesas para 6 pessoas que é com sofazinho. E aí eles disseram 6 e 4. 6 e 4, tem de 4. Eles disseram que não podia, que a gente só podia sentar na mesa de 2 e mesa de 2 não tem. Não tem de sofazinho. Não tem de sofazinho. E assim, faltavam 30 minutos pro restaurante fechar. Porque eles têm horário de almoço, então eles fecham 3h30, eu acho. A gente chegou 3 horas. Tava aberto. E não deixaram a gente sentar, porque era regra. E eu entendo que regras devem ser cumpridas, porém eu acho que num restaurante que falta meia hora para fechar, super vazio, não iria atrapalhar o funcionamento e iria agradar o cliente. Eu acho que a regra ela tem que ser feita pro... E tem que ter lógica, né? Não, mas a regra tem que ter lógica. Pra mim, a regra tem que objetivar o bem-estar do cliente, em primeiro lugar. Sim. Isso vai fazer com que o cliente se sinta mais satisfeito? Vai impactar negativamente no meu atendimento? Isso vai prejudicar o servir aos outros clientes? Se a resposta for não, gente, a regra é burra. Pois é, aí o que o Mosteiro dos Leitões ganhou com isso? Uma bela de uma classificação negativa no TripAdvisor que eu fui obrigado a fazer.
Da mesma forma que a gente fala quando é bom, tem que falar quando é ruim. E a nossa experiência não foi boa. Isso não quer dizer que a comida seja ruim, tá? Não, o leitão é muito bom, o molho é maravilhoso, os acompanhamentos corretos. Nada demais. Batata frita. Uma batata chips e uma saladinha. Tem lá azeitona, bolinho de bacalhau. Mas a gente ficou tão irritado que a gente não quis nem risole, não quis nada. Risole, isso aí. Então, assim, se puder esquecer, não visitar, pular o Mosteiro do Leitão e ir pra Mealhada e comer no Pedro dos Leitões, faça isso. Faça isso, porque o atendimento é muito bom, a comida é maravilhosa, tudo muito correto. Exato. Subindo, a gente vai, antes de chegar no Porto, só tem mais uma parada que a gente inclusive já falou sobre ela no podcast anterior, da semana retrasada, quando a gente falou do Porto, que é Aveiro. Aveiro. O que a gente pode acrescentar mais de Aveiro? Porque a gente gravou aquele podcast, a gente não tinha retornado a Aveiro ainda. A gente tinha pego Aveiro, na verdade, com chuva. Desta vez nós pegamos Aveiro com o tempo mais tranquilo, a gente conseguiu fazer o passeio de Moliceiro. Vamos deixar claro. Eu não disse sol, eu disse mais tranquilo. Mas é isso que eu ia falar. Mais tranquilo não quer dizer que é com sol. É com um período sem chuva. Exato. Então a gente reafirma que é legal passear nos canais. Foi muito interessante o passeio. É porque você visita uma parte nova da cidade, que é uma parte rica, uma parte moderna. Você compara a parte moderna com a parte antiga, onde tem o mercado, e a parte antiga onde tem a fábrica, a parte nova, aliás, onde tem a antiga loja de cerâmica, que hoje virou prefeitura. Hoje é prefeitura. Tem um hotel ali, se não me engano, é o Meliá. Lindíssimo hotel. Conjunto de apartamentos fantásticos, só que alto nível. Hoje é o metro quadrado mais caro de Aveiro. Não esqueça de comer os ovos moles, aí você faz a prova. Se você gosta do que eu gosto, que é a oficina do doce, ou se você gosta do mais famoso, que é o peixinho. Mas agora existem outras opções de doces também, assim, porque eles diversificaram. A tripa, né? Não é a tripa não, eu não cheguei na tripa não. Na loja mesmo, é a oficina dos doces, eles fizeram uma trufa de chocolate recheada com ovos moles e tem o queijinho, que é uma capa de doce de amêndoas recheado com ovos moles. Isso, que pra mim é sensacional. Os ovos moles, tradicionalmente, ele é uma capa de hóstia recheada com ovos moles. Nesse caso, ao invés de ser uma capa de hóstia, é uma capa de doce de amêndoas. Ou trufas. Legal. É uma boa opção. É uma boa opção. Pra quem não gosta da sensação da hóstia, porque tem gente que não gosta, vale a pena provar esses novos. E já que o Lincoln deu spoiler, tem um outro doce típico de Aveiro, que é a chamada tripa, que particularmente eu não gostei. Vamos lá. É que você gosta de crocante, eu gosto de macio. Imagina você uma casquinha. Uma casquinha igual casquinha de sorvete. Se você deixar a casquinha lá no toaster, ela vai endurecer e vai virar uma casca dura, uma casquinha. Se você colocar ela rapidinho só para ela dar uma esquentadinha, ela vira a tripa. A minha definição da tripa, que é um doce de lá típico. Uma casquinha crua. É uma panqueca crua. Toda enroladinha, com recheio ou sem recheio. Como eu gosto macio, pra mim a tripa é fantástico, só é muito grande. Eu achei muito pesado. Mas provem, porque gosto, cada um tem o seu. Isso aí. E se você tiver em Aveiro, a gente não falou no podcast anterior, tem a Praia da Costa Nova. Que é linda, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Aquelas casinhas casinhas todas coloridinhas, listradinhas. É a Praia da Costa Nova. Pois é. Essas casinhas chamam palheiros. Sabe por quê? Não. Porque lá ficavam as palhas. Eram palheiros mesmo. Por isso eles chamavam palheiros. Hoje são restaurantes, são casas de veraneio, que são muito mais caras, inclusive, né? Que o metro quadrado ali é muito caro. São aquelas casas, uma azul, uma vermelha, são todas de ripa. E a gente viu uma que estava sendo reformada. Você olha, você acha que é uma casa super pequena, né? Assim, à frente. Mas pela placa da reforma, a gente viu que tem piscina, que é toda a casa é enorme, moderna por trás, por dentro. Muito engraçado, porque de fora você acha que é uma casinha de pescador mesmo. E só para encerrar essa questão da Praia da Costa Nova, quando eu fiz o Stories no Instagram, na nossa visita lá, eu fiz uma enquete, eu fiz uma pergunta. Eu coloquei qual era a data mais importante, qual que era a data da inauguração da Costa Nova de Aveiro. Se era no dia 1º de abril ou no dia 3 de abril, que era uma data muito importante para mim. Ficou bem dividido, eu acho que 1º de abril ganhou na enquete, mas na verdade
A data mais importante pra mim é o dia 3 de abril, porque é o dia do meu aniversário. E pra cidade é por quê? Porque foi o dia que as dunas foram limpas e que eles abriram a praia. Foi no dia 3 de abril de 1808. Coincidentemente, foi na época das invasões napoleônicas. Interessante, não sabia. E a gente ficou hospedado dessa vez ali em Aveiro, num hotel, Tulip Inn, se eu não me engano. Hotel café da manhã muito fraquinho, mas também... Bem fraquinho. Bem fraquinho. Não precisa ficar hospedado em Aveiro não, tá, gente? Ele é caminho mesmo, dá pra você depois seguir direto ao porto, mas meia hora, 40 minutos você tá no porto, ou você pode ir do porto até Aveiro e voltar, que foi o que a gente sugeriu no episódio sobre o porto, mas é uma opção. Ou, e conhecer a cidade. Se ficar em Aveiro, se hospeda no Meliá e conta pra gente como é a experiência de se hospedar no Meliá. Pois é. Por falar em Meliá, eu pulei uma cidade muito importante no centro de Portugal, que é para ser feita depois de Fátima, Coimbra. Coimbra. Pois é. Coimbra tem a universidade mais famosa de Portugal e Coimbra foi capital de Portugal durante muito tempo. Ano passado a gente não conseguiu visitar Coimbra porque chovia torrencialmente. E esse ano nós não conseguimos visitar Coimbra porque chovia torrencialmente. Mas o que tem para se fazer em Coimbra? Visitar a Sé, visitar o Mosteiro de Santa Cruz, visitar o Mosteiro de Santa Clara Velha, e tem também um museu ali chamado Portugal dos Pequenitos. Na verdade, eu acho que é mais um local que atende crianças e eles fazem visita guiada. É um parque temático voltado para a criança, então para a história da arquitetura, para a história e para a arquitetura Portugal. Então, se você estiver com crianças e for passar por Coimbra, vá visitar a Portugal dos Pequenitos. Custa R$10,50 a entrada desse passeio guiado. Pode ser um pouco caro, mas para criança vale a pena. Então Coimbra já fica para a pauta da outra viagem. Verdade, teremos que voltar para conhecer Coimbra e também para conhecer Tomar, né? Verão estaremos em Portugal. Spoiler isso? Eu não tô sabendo. Não sei. Um verão, não falei qual verão. Não, a próxima viagem já está marcada em março, mas não é para Portugal. E é isso, gente. A gente, com isso, encerra esse ciclo de retorno de Lisboa até o Porto. Lembrando que vocês podem fazer o trajeto tanto numa direção quanto na outra. Isso não altera a sua experiência. Isso não deixa a viagem pior ou melhor. Você pode escolher qualquer uma dessas duas direções, tanto indo pelo centro quanto indo pelo litoral ou voltando pelo centro para o litoral, não tem problema. Fica a teu critério de acordo com a cidade que você vai entrar e sair de Portugal. Fica de acordo com a sua vontade. Às vezes você quer viajar e conhecer mais uma cidade, ficar mais tempo em uma. Eu acho que roteiro é muito pessoal. Por isso que o ideal é você sempre contactar alguém para te ajudar a fazer esse tipo de roteiro. Por falar nisso, se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma sugestão, por favor, pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda você a montar o seu roteiro e você não vai pagar nada mais por isso. Antes da gente falar do nosso próximo bloco, Sala VIP, eu queria fazer aqui uma correção. Na semana passada, a Leda me disse que a Croft, ela acreditava que só tinha vinhos do Porto, que eles não faziam vinho de mesa. E ela estava correta. A Croft só fabrica vinho do Porto. Viu que incrível? Então você tem lá uma seleção muito vasta, tá? Não são poucos, não. Você tem vinho reserva, tal de 10 anos, de 21, de 15, tem branco, tem tinto, tem rosé, tem... enfim. Estou virando uma conhecedora de vinhos do Porto. Mas são todos vinhos do Porto. Eles não fabricam, a Croft não fabrica vinhos de mesa. Viu? É isso. Vamos pro bloco, a gente volta já já. Sala VIP. Esse podcast é feito para você, viajante, e é claro que a sua participação é fundamental. Por isso que a gente criou esse quadro, o Sala VIP, onde você manda sua dúvida, onde você envia o seu áudio, escreve pra gente e a gente responde pra você. Vamos ouvir a dúvida do nosso ouvinte dessa semana? Oi, Nico, boa tarde. Me responde uma pergunta aí que eu tô querendo viajar pro exterior. Se vale a pena fazer uma econômica prêmio ou um assento conforto? Será que tem diferença ou se vale a pena? Diferença eu sei que tem, mas vale a pena? Quem mandou essa pergunta foi o Eduardo, aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, Eduardo. Depende.
Pra mim, o depende é assim. Só tem um depende. Se você quer gastar dinheiro. Se você está disposto a gastar aquilo mais... para a sua comodidade. Ó, Sim. se você é aquele pequeno e que dorme a viagem toda... Pequeno mesmo. Porque eu tenho 1,66 m e pra mim é muito incômodo dormir naquela cadeirinha. Se você é pequeno, se você é mignon, e se você dorme, e se você não é pequeno, não é mignon e dorme a viagem inteira, eu acho que Premium Economy ou espaço mais, assento plus, enfim, não vai fazer diferença para você. E se você tiver disposto a gastar, aí vamos calcular aí de companhia aérea para companhia aérea, mas em média $250 por trecho, eu acho que vale a pena. Em alguns casos, por exemplo, vamos pegar American Airlines. American Airlines tem um Premium Economy legal. Uhum. Lufthansa tem um Premium Economy maravilhoso. Edelweiss, que a gente pegou o Max, também tem é um bom. bom espaço. Uhum. Vale a pena. Vale a pena. Agora, por exemplo, Copa Airlines. Eu acho que assim, a executiva da Copa Airlines não chega perto da Premium Economy da Lufthansa. A Premium Economy da Lufthansa é muito melhor que a executiva da Copa. Em compensação, se você tiver dinheiro para viajar de executiva na American Airlines... excepcional. O casulo ali é uma cama. Mas olha para você ver como que é de pessoa para pessoa. O Lincoln, que tem 1,86 m, ele mesmo que ele esteja na classe econômica normal... ele acaba de jantar, ele vira pro lado, dá boa noite, deita e dorme. Eu não durmo a viagem inteira. Aquela dormida que a cada virada eu acordo. Tá, mas ele dorme. Eu, com 1,66 m, na executiva, eu não consigo dormir. Então eu acho muito subjetivo, né? Muito de pessoa para pessoa. Uhum. Claro que para mim é importante porque eu estico a perna, eu me sinto mais confortável e não chego tão acabada no destino. Mas pro Lincoln eu não sei. Faz diferença pra você? Viajar na Premium Economy? Uhum. Muita diferença. Muita diferença. Principalmente no poder esticar a perna. Porque ficar sem poder mexer na perna ou com a perna batendo no assento da frente é muito ruim. Então, se você tem capital disponível para se dar esse luxo e esse conforto, eu acho que vale super a pena. Por outro lado, eu acho que tem uma coisa mais importante do que escolher o assento na Premium ou viajar na econômica. É utilizar meia de compressão na viagem. Verdade, a gente nunca falou sobre isso, né? Verdade. Depois de uma certa idade, o ideal seria qualquer pessoa que vá viajar de avião. De qualquer idade, de qualquer peso. Qualquer adulto, né? Qualquer adulto, de qualquer peso, idade, deveria usar meias de compressão. Falar com seu médico que vai viajar e ver qual a que ele indica para você, para evitar a trombose, né? Que pode ocorrer tanto você no avião como quando você chega em terra. E a meia de compressão, ela previne muito isso. E quase ninguém fala sobre esse assunto, né? É isso aí, viajante. Então, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de assunto ou destino como tema do nosso podcast, entre em contato com a gente. Você encontra o Viajante Rei nas redes sociais, pode enviar uma mensagem pelo Messenger do Facebook, um direct pelo Instagram. Você também pode enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 55 21 97925-4747 ou enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Lembrando que todos os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast, Apple Podcast, iTunes, Deezer, Spotify, enfim. É só procurar por Viajante Rei que você encontra a gente. Por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana, onde a gente vai voltar com um novo tema. Não é sobre Portugal e eu não vou falar sobre o destino. Muito bem. Boa semana para vocês, viajantes, e até o próximo episódio. Isso, semana que vem a gente está de volta com um novo assunto. Tchau! Tchau, tchau.